Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Jean Argenton e na aula de hoje aqui nós estamos resolvendo essa questão de lógica proposicional da banca CESP 2013 para o DPEM. Pessoal, então vamos lá, banca CESP 2013 DPEM. Considerando que P, Q e R são proposições conhecidas, julgue os próximos itens. Então a proposição aqui, P e Q, tá? Esse símbolozinho aqui do E. Então P e Q, então R, ou R é uma tautologia. E aí a gente tem que lembrar o que é uma tautologia, né? Tautologia, pessoal, é quando o resultado final da tabela verdade dá toda verdadeira. Se você não lembra, esse e outros conceitos aqui eu tenho num livro que eu escrevi que se chama Como Aprender Lógica Proposicional em 5 Passos. O link para baixar o livro está aqui na descrição. É só você clicar ali e baixar de forma totalmente gratuita, tá bem? Mas então vamos continuar. Existem duas formas aqui, pelo menos, né? A gente está resolvendo isso daqui. Uma é através, então, da tabela verdade, que é um pouco mais trabalhosa, e a outra é uma forma bem mais rápida, tá? Então eu vou estar fazendo aqui primeiro pela tabela verdade, e está mostrando para vocês, depois eu mostro a outra forma, beleza? Então vamos lá, primeiro a gente vai construir então aqui a tabela verdade. Para começar pela tabela verdade, ó, a gente tem quantas proposições aqui? A gente tem o P, o Q e o R, não é? São 3 proposições. Então essa tabela verdade aqui ela vai ter quantas linhas? Para saber isso, a gente faz o seguinte, faz assim, NL, o número de linhas da tabela vai ser o seguinte, 2 elevado aqui a N. E quem que é esse N? Esse N aqui, ele é o número de proposições que nós temos. Então, no caso aqui nós temos 3, o P, o Q e o R. Então, aqui no lugar do N vai ficar assim, o número de linhas é igual a 2 elevado aqui, a 3, tá bem? Porque são 3 proposições. E aí, 2 elevado a 3, isso aqui dá 8. Portanto, essa tabela aqui, ela vai ter 8 linhas, tá bem? E a gente começa sempre, pelas proposições simples, P, Q e R, mostrando a tabela. Então, a gente vem aqui, constrói aqui, Tá aqui o P, o Q e o R. Então, a gente viu que tem que ter aqui, 8 linhas, não é? Vamos fazer as 8 linhas aqui, Bom, isso não tá aqui, pessoal. 8 linhas, né? Não contando com essa primeira aqui, né? 8 linhas vazias aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, e como a gente começa a preencher? Quando a tabela tem 8 linhas, a gente começa assim, a gente faz 4 verdadeiros a primeira e 4 falsos, assim, V, 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 tá? 4 verdadeiros e 4 falsos. Beleza. Na segunda aqui, na segunda coluna, a gente vai fazer 2V, 2F. 2V, 2F. Tá bem? E na última aqui, que é do R, a gente vai fazer alternando V e F, V e F. Então assim, V, F, V, F, V, F, V, F. Fazendo isso, pessoal, a gente garante que tem todos os resultados possíveis aqui, Os 3 verdadeiros, 2 verdadeiros e 1 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, tem todos os resultados possíveis nessa tabela aqui, tá? Fazendo essa forma que eu expliquei aqui. Então, depois que nós fizemos isso aqui, a gente vai para o próximo passo agora, que é começar a construir essa proposição aqui na tabela. Então, a gente construiu essa proposição em simples, P, Q e R, e a gente começa aqui pelo parêntese, tá? O P e Q. Então, vamos colocar aqui o P e Q. Puxar uma coluna aqui para ele. E também continuar aqui, Então, agora, no P e Q, a gente tem que lembrar lá a tabela do P e Q, né? O E, ele só vai ser verdadeiro quando é o seguinte. Eu tenho aqui uma tabelinha do E, O E, ele só é verdadeiro aqui, quando os dois são verdadeiros, tá? Se tiver um falso aqui, pelo menos um falso no E, ele vai dar falso. Então, ele só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, aqui, como a gente está fazendo o P e Q, vai ser essas duas linhas aqui, tá? A gente não vai contar o R. Então, quando os dois são verdadeiros, igual aqui, VV dá V. De novo, VV dá V. Aqui, verdadeiro e falso. Tem um falso, no E dá falso. Verdadeiro e falso. Tem um falso, dá falso, Falso e verdadeiro dá falso. Falso e verdadeiro dá falso. Falso e falso dá falso. E falso dá falso. Então, o E ele só é verdadeiro aqui, quando os dois são verdades, né? Então, deu essa coluna aqui, deu esses resultados aqui, Feito aqui do parênteses, vamos fazer agora o que está aqui nesse colchete, tá? O P e Q, então R. Para fazer isso aqui, como tem um então R, eu vou pegar essa coluna do R aqui, eu vou colocar ela aqui de novo, tá? A mesma coluna, eu vou repetir, para ficar mais fácil a gente fazendo. Eu vou pegar aqui o R, coloco ele aqui. E agora você repete exatamente aqui, VF, VF, VF. Vou colocar aqui, Pronto.
Então, agora o próximo passo da nossa tabela vai ser construir aqui, então, ó, o P e Q, então R, né? Então, fica aqui, ó. P e Q, então R. Agora, a gente tem que lembrar da tabela do centão. E da tabela do centão, ó, o centão, ele só é falso quando tem aqui o V e o F, tá? O pessoal chama de Vera Fischer, tá bem? Então, quando é a Vera Fischer, dá falso. O restante, ele é verdadeiro, tá bem? Então, esse aqui a gente vai usar aqui agora, ó. Então, a gente viu que o centão, né? Aqui é um centão. Ele só vai ser falso quando for V com F, né? Então, a gente já está fazendo essas duas colunas aqui, o P e Q e o R. Então, V com V no centão dá verdadeiro. Opa, aqui, ó, V com F. V com F a gente viu que é falso, então aqui é falso. F com V é verdadeiro, tá? Só é falso quando é o contrário, é V com F. F com V dá verdadeiro. Ó, F com F dá verdadeiro no centão. F com V dá verdadeiro. F com F dá verdadeiro. F com V dá verdadeiro. E F com F dá verdadeiro. Então, se deu falso aqui, ó, nessa segunda linha aqui, tá? Então, aqui da nossa proposição, a gente já fez toda essa parte aqui, ó. Falta fazer agora tudo isso aqui ou R, não é? Então, para ficar mais fácil de novo, eu vou pegar o R e colocar aqui de novo, porque a gente vai precisar do R de novo. Copie do jeito que ele está aqui, ó, o R, tá? É VF, VF, VF. Ok, então eu vou usar essas duas colunas agora aqui para estar fazendo a proposição completa agora aqui, ó. Que é P e Q. Então, R ou R. Então, agora aqui a gente fecha as linhas. Então, eu estou fazendo agora essa coluna aqui, ó, que é essa parte, ou, né, essa coluna aqui, que é o R. E como a gente vai usar agora aqui o ou, a gente tem que lembrar como que é a tabela verdade aqui do ou. E eu tenho ela aqui do lado, ó, essa aqui então é a tabela verdade do ou. E a gente vê que o ou, ele só é falso quando as duas forem aqui, ó, falsas, tá? Se tiver pelo menos um verdadeiro no ou, ele já é da verdadeiro. Então, o ou só é falso quando as duas são falsas. Então, vamos lá. Essas duas colunas que a gente está usando, ó. Então, esse aqui ou esse, ó. V com V no ou dá V, tá bem? F com F, a gente viu que a única possibilidade do ou ser falso é quando as duas são falsas. Então, aqui vai dar falso. Ó, V com V no ou dá V. V com F no ou, ó, tem um verdadeiro, dá verdadeiro. Então, aqui, ó, V com F dá verdadeiro. V com V dá V. V com F, ó, dá V. V com V dá V. E V com F dá V também, tá? Tem um verdadeiro, dá verdadeiro. Portanto, esse aqui então é o resultado final, ó, da proposição, que ele queria saber. E a gente vê que aquela é verdadeira, aquela é verdadeira, verdadeiro, tudo aqui. Só que nessa segunda linha aqui, ela é falsa. Então, quando ó, o P, o Q e o R, quando o P for verdadeiro, o Q for verdadeiro e o R for falso, essa proposição aqui, ela será falsa, tá bem? Logo, então, ela não será aqui uma tautologia, tá bem? Então, que para ser tautologia, ela tinha que dar todos os verdadeiros aqui os resultados finais. Então, isso foi a gente resolvendo aqui através da tabela verdade. Agora, tem uma forma que é bem mais simples de a gente estar fazendo aqui, e mais rápida, que não precisa utilizar aqui a tabela verdade. Vou estar ensinando ela para vocês agora. Bom, então, pessoal, vamos estar fazendo aqui, então, a mesma proposição, vamos estar vendo se ela é uma tautologia, só que agora a gente vai estar utilizando uma outra forma, tá? Que não é a tabela verdade. Então, eu peguei aqui a proposição, ó, reescrevi ela aqui, então, e vamos estar, então, aqui analisando, Para fazer isso, como a gente tem que ver se é uma tautologia, tautologia a gente não viu que é quando todos os resultados da tabela verdade é verdadeiro? Se tem que ter tudo verdadeiro, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos dizer que essa proposição aqui ela é falsa e vamos ver o que acontece. Se ela aceitar ser falsa, isso quer dizer que ela não é tautologia, tá? Tautologia não pode ser falsa. Se ela não aceitar ser falsa, quer dizer que daí ela é uma tautologia. Com aceitar ser falsa, eu estou mostrando o que significa isso aqui, tá? Então vamos lá. Como aqui a gente tem um ou, ó, e aqui a gente tem essa parte no colchete e essa parte aqui que é o R, né? Então a gente tem o ou, essa parte aqui ou essa aqui. Então vamos dizer que isso aqui é falso, ó. O ou, qual que é a única possibilidade do um ou ser falso? Tem aqui a tabelinha do ou, ó. O ou, ele só é falso, ou esse daqui, né? Ele só é falso ó, quando as duas proposições são falsas, tá vendo aqui? Todas as outras ele é verdadeiro. Então, ó, só se as duas forem falsas. Ou seja, pessoal, essa parte aqui que é o R, ele tem que ser falso. E essa outra parte aqui, ó, ela tem que ser falso também, tá bem? Agora, a gente tem todo esse colchete aqui, ele tem que ser falso. Agora, nesse colchete aqui, ó, analisando só esse colchete agora, tá? Esquece essa parte aqui que a gente já viu, só o colchete. O colchete, a gente tem aqui, ó, essa parte aqui, que é o P e Q, o C, então, e o R, não é? E tem que dizer que isso aqui é falso. Quando que o C, então, pessoal, ele é falso?
O C, então, ele só é falso na Vera Fischer, tá? Quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Só assim que ele é falso. Então, para esse C, então, aqui ser falso, o R aqui ele tem que ser falso, tá bem? E esse parênteses aqui, ó, o P e Q, ele tem que ser verdadeiro, né? Tem que dar aqui, ó, a Vera Fischer para isso aqui ser falso. Então, o R aqui, ó, já é falso. E aqui dentro a gente tem o E, e o E é verdadeiro. Quando que um E é verdadeiro, pessoal? A gente tem a tabela verdade do E aqui, ó. O E, ele só é verdadeiro, ó, quando as duas são verdadeiras, tá bem? Todos os outros ele é falso, então só quando as duas é verdadeira. Como nós temos que esse E aqui, ele tem que ser verdadeiro, então o P, então, ele é verdadeiro e o Q é verdadeiro, tá? Tem que ser os dois verdadeiros para o E ser verdadeiro. E pronto, chegamos ao resultado final aqui para todas as proposições, ó. A gente sabe que o P tem que ser verdadeiro, o Q tem que ser verdadeiro, o R aqui tem que ser falso e o R aqui tem que ser falso. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, tem alguma contradição aqui? Com contradição, eu quero dizer o seguinte, ó. A mesma proposição, por exemplo, o R aqui, ó. O R em uma, o R ser verdadeiro e em outra o mesmo R ser falso. Isso aqui é uma contradição, ó. A mesma proposição ao mesmo tempo ela é verdadeira e falsa. Só que acontece isso aqui? Não, né? Porque aqui o R, ó, ele está falso e aqui o R também está falso. Então isso não é uma contradição. É o mesmo R e ele está falso nos dois valores. Se tivesse um R desse aqui verdadeiro e o outro R falso, aí seria uma contradição, tá? E aí a questão, ó. Se quando você fizer isso aqui der uma contradição, significa que é tautologia. Nesse caso aqui, ó, não deu contradição, tá vendo? Aqui deu F e aqui deu F. Se não deu contradição, aí não é tautologia, ó. Não deu contradição. Então, não deu contradição, não é tautologia. Se der contradição, é tautologia, tá bem então? Então, dessa forma aqui, ó, você poupa tempo e não precisa estar fazendo aqui a tabela verdade, todo aquele processo lá. Então é isso, pessoal. Essas aqui então foram as duas formas de resolvendo aqui a questão de tautologia. E se você gostou e quer aprender um pouco mais então sobre lógica proposicional, como eu disse, eu escrevi um livro onde eu ensino como aprender lógica proposicional em 5 passos. O link está aqui na descrição, é só você clicar ali e baixar então de forma totalmente gratuita. Tá bem então, pessoal? Então nos vemos então na nossa próxima aula. Fui!